Alô, boa noite, meus amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos chegando para mais uma live aqui diretamente da redação da Rede Atitude Positiva. Hoje, feriado, estamos aqui trabalhando, estamos produzindo conteúdo positivo, produzindo análises positivas e a nossa live, que já é tradicional, às segundas e às terças-feiras, 9 horas da noite. Hoje, um dia muito especial, onde a gente vai fazer uma rodada novamente pelo mundo. Nós fizemos no início da pandemia, lá em março, uma conversa com brasileiros ao redor de todo o mundo, para saber como é que eles estavam enfrentando o início da pandemia, qual era o sentimento, até porque a Europa sempre foi um grande termômetro para o Brasil. E justamente é esse o intuito agora de nós fazermos uma nova rodada com os brasileiros, porque a Europa novamente está sendo o grande termômetro, está sendo o grande olhar para daqui adiante, para um pouquinho mais do futuro do Brasil, que é a segunda onda do coronavírus. É isso mesmo que nós vamos analisar esta noite com os nossos amigos brasileiros, espalhados pela Europa, vamos a vários países, e vamos finalizar a noite ainda, a nossa live de hoje, conversando um pouco sobre o coronavírus, segunda onda também nos Estados Unidos, e eleições presidenciais amanhã, grande dia-chave para os Estados Unidos. Tudo isso na nossa live internacional de hoje da Rede Atitude Positiva, sempre num oferecimento de Kia Sun Motors, Instituto de Medicina do Esporte, All Science, Restaurante Tartone, Smartback e o Café Lavazza, é o nosso café que nos acompanha aqui na redação da Rede Atitude Positiva. Não esqueça, estamos há 2 anos no ar. 2 anos, já a caminho do 3º ano. Em maio de 2021, completamos 3 anos no ar, produzindo notícias, conteúdos, artigos, vídeos, áudios para os podcasts da Rede Atitude Positiva. Valorize o jornalismo de soluções, valorize o poder da notícia boa e desde já agradeço a quem está conosco ao vivo nesta live. Mande os seus comentários, porque o grande tema dessa noite é o que o Brasil pode aprender com esta segunda onda da pandemia no mundo. Ou seja, é óbvio que nós vamos falar de notícias ruins, vamos falar de um clima na Europa que está bem tenso. Os nossos convidados hoje não estão numa disposição, numa alegria, estão sentindo de novo as restrições, o lockdown, mas nós queremos trazer isso para um olhar positivo, um olhar de expectativa, de esperança, de resiliência, e que mais uma vez, vamos tentar enxergar isso de uma forma de que realmente, acreditar de que realmente vai passar. A advogada Camila Kalbfell, eu acho que é este o nome dela, o sobrenome, eu acho que eu acertei, embora tenha titubeado um pouco, é a nossa primeira convidada. Camila, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bom é maneira de dizer, né? Maneira de dizer. É melhor dizer como vai, as coisas aí na Alemanha, onde tu estás, quase 1h da manhã, ou mais de 1 hora. Mais de uma, né? Sim, 1h04. Olha só o que a Camila faz por nós aqui da Rede Atitude Positiva. Primeiro, agradecer a tua presença. Obrigado por participar conosco. Obrigado por passar essas informações. São muito importantes para os brasileiros. Como é que está a situação aí na Alemanha, Camila? Hoje começou oficialmente o nosso segundo lockdown, né? Nós tivemos entre março e maio o primeiro lockdown e agora entramos no segundo, mas é um lockdown light, né? Porque não fechou tudo de uma vez. Agora fechou a gastronomia completamente, não tem nenhum bar, nenhum restaurante aberto, só os que podem vender para fora, né? Assim, pode buscar comida, assim, faz um pedido e pode buscar, alguns fazem. Os hotéis, eles estão não podendo ser usados com finalidade de turismo, só para quem vai viajar a negócios. E, assim, todas, a estética, beleza, manicure, cabeleireiro ainda pode, mas manicures não podem, massagistas não podem, assim, a parte de estética também tá... Cabeleireiro pode, cortar cabelo pode, porque não tem um contato físico tão grande, é mais a tesoura, o pente, pode ser higienizado. Agora, a manicure e pedicure mexe com unha, com sangue, né? Com essa parte que pode ser menos higiênica. É isso? A parte do rosto, assim, muito próximo, né? Assim, então, né, nada de estética de rosto, limpeza de pele, essas coisas também não pode fazer. Aplicar um botox, nem pensar. Médicos, né? Acho que eles não entraram ainda na peneira. Embora não seja uma prioridade nesse momento, né? Por favor, nós estamos com um sistema de saúde extremamente alerta, né? Em todo mundo, eu acho que tem mais que
direcionar pelo Covid. Agora, como é que os alemães e os brasileiros, principalmente, a tua comunidade aí, os teus amigos, a tua família, como é que recebem de novo a sensação de ter que fechar, né, de ter que restringir tudo de novo? Isso é muito cansativo para vocês? Vocês entendem? Como é que o governo está lidando isso, as autoridades estão lidando de uma forma para conscientizar as pessoas, né? Estão sabendo fazer isso? A conscientização é muito simples, dá multa. Né, que não aplica a regra, se for pego na rua sem máscara, 250 euros. Aí a gente pensa 2 vezes, né, se vai querer ou não. E até, por exemplo, até lugares que nem são tão cheios, por exemplo, o museu também estão fechados, inclusive, assim, que nem tá balançado na realidade a sensação, porque, por exemplo, por que fecha o museu? Porque geralmente tem 5 pessoas dentro, não faz sentido fechar, né? E a gastronomia teve que aplicar um monte de medidas para poder ficarem abertos, assim, o sistema de higienização, sempre tem álcool gel na porta, todo mundo tem que se limpar antes de sentar nas mesas, tem distância entre as cadeiras, e até colocaram aquele plexiglass, chama, acho que, né, aquelas paredes em alguns... Sim, aquela proteção de plástico. Não. Separador, isso, obrigada. E na parte de fora, por causa do aerosol, não sei se eles também falam assim, né? É partículas de aerosol que são perigosas para o contágio. Então, estamos entrando no inverno quase, né? Estamos no outono. E colocaram o botijão de gás, assim, aqueles aquecedores a gás de fora. E então, colocaram plexi, teto. Então, eles investiram muito dinheiro para poder se manterem abertos. E, de repente, receberam uma tesoura dessa. E o pessoal não está muito satisfeito. É um banho de água fria, né? Banho de água fria. Água geladinha. A Camila está há muito tempo na Alemanha? 20 anos. Eu ia, inclusive, fazer uma festa de 20 anos de Alemanha esse ano, mas então acho que vou ter que fazer ano que vem. Tu és de São Paulo, capital? São Paulo, isso. Estudei no colégio alemão antes de vir para cá. E a Camila, conversando comigo antes de entrar ao vivo hoje de tarde, ela dizia: olha, não sei nem se vou saber falar direito português. Está tão desacostumada assim, Camila? A falta termos, às vezes, assim, na hora de falar de coisas específicas, aqui a gente está acostumado que se a palavra está em alemão, não tem problema porque o outro vai entender, né? Mas quando a gente está falando com brasileiros diretamente do Brasil, assim, aí tem que ficar mais concentrado para não esquecer os termos de verdade. E o alemão é muito distante do português, né? Não existem muitas palavras, quase nada em comum, né? Não, nem de raiz. Palavras que derivam do latim, alguma outra, alguma coisa, né? São 5 ou 6. Tua família está bem? Você chegou a ter contato com o Covid? Vocês passaram por essa situação? Teve alguma coisa nesse momento, nesses últimos meses, 8 meses? Não, em casa e no Brasil, graças a Deus, não. Que bom. Aqui, por coincidência, do meu marido, a irmã dele teve, e o meu cunhado está atualmente infectado. Ah, é? Está internado ou está em quarentena? Trabalha na BMW, e vendedor, e se infectou de alguma forma, acho que com um colega que foi, inclusive, um colega dele, eles foram se explicar alguma coisa, e, não sei, estavam muito próximos, acho que foi mostrar uma coisa no celular, uma coisa assim, e ele acabou pegando do colega. Mas ele está bem? Ele está em quarentena ou está internado? Junto com a esposa e o filho, né, porque contatos número 1 também tem que ficar em casa de quarentena. E no caso da minha cunhada foi muito interessante porque ela não teve sintomas, ela só foi fazer o teste porque a minha colega dela de trabalho foi testada positiva e ela trabalha num asilo. Então ela falou, eu vou fazer o teste, e o dela deu positivo e ela não tinha sintomas. Então, assim, é bem complicado esse vírus aí, não dá para dar bobeira, não. Não dá. Essa já é uma grande lição aí que a Europa já deu desde o início aqui para o Brasil, né? E a gente está insistindo nesse ponto aqui na Rede Atitude Positiva, que é um olhar aí para vocês, né? É o que pode acontecer, né? Não tem muita fórmula mágica, é o distanciamento social, é o álcool gel, né? É a máscara. Você vê bastante gente com a máscara, ou você vê ainda aquelas pessoas, os negacionistas, que a gente chama, né? Resistentes ao uso da máscara, Camila? Tem uns lindos que gostam de colocar a máscara com o nariz do lado de fora, né? Tem tudo que é lugar. Aberto, né, gente? Não dá. Só muda de endereço, então. Tem sim, umas pessoas que não usam, mas agora mais, agora menos, né? Assim, a maioria está realmente, até porque nas lojas até a pessoa chega
e fala, arruma sua máscara. Eu falo, quando eu vejo uma pessoa que está próxima, eu falo, põe a máscara direito. Eu sou Claro. bravinha. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser. A Alemanha registrou nos últimos dias um recorde de novos contágios de coronavírus. Nesta segunda-feira, o dia agora que nós estamos fazendo, né, dia 2 de novembro, contabilizou 12.097 casos, o que eleva o total a mais de 545 mil desde o início da pandemia, com 10.530 mortes. A chanceler Angela Merkel pediu aos alemães que cumpram as novas restrições para ajudar na luta contra o agravante da pandemia. Além desse cabresto que tu disseste aí, que é a maneira mais fácil de educar as pessoas é na base da multa, e a Alemanha tem pulso firme nisso aí, né? Você acha que as autoridades estão sabendo lidar bem com essa forma de comunicação com a população, com o atendimento na saúde? As pessoas tiveram esse respaldo, se sentiram bem atendidos, o número de testes também, que é super importante, né? Estão reclamando aqui ainda que aquele teste instantâneo ainda tá muito lento, ainda era para termos mais, a gente estava querendo ter, eu acho que o número oficial de hoje à noite foi 15, se não me engano, que às 6 da noite eles soltam os números, foi até um pouquinho mais que ontem, tá crescendo muito, muito, muito. Tem bastante informação, em todos os lugares tem sempre máscara de distanciamento, e por isso que a Alemanha está dando essas restrições, porque atualmente nós temos camas, assim, né, leitos suficientes nos hospitais para os que estão doentes, mas geralmente infecta 3, né? E se começar essa escala a subir, pode ser que daqui a um mês nós não tenhamos leitos suficientes, tanto que a Alemanha está podendo pegar pacientes de outros países, acho que da República Tcheca, se não me engano, dos países vizinhos, não me lembro agora qual, eles estão oferecendo, porque eles estão estourados, já tem alguns que estão realmente precisando de ajuda. Ou seja, não é uma situação muito tranquila, né? Infelizmente. Nós não queremos chegar ao que aconteceu na Itália no começo do ano, talvez até me achará que acho que vai falar mais tarde, de Bari. Isto. Eles ainda pegaram um pouco menos que no norte, né? Assim, o sul da Itália foi um pouco mais tranquilo, mas o que aconteceu na Itália realmente é uma coisa terrível que a gente não quer que aconteça aqui, e a gente tenta conscientizar realmente as pessoas. Mas assim, tem que ponderar, né? Porque também a economia tem que continuar funcionando, as pessoas têm que continuar se alimentando. Para a gastronomia é realmente muito duro, tem que botar gente para fora. A gente reduziram carga horária das pessoas, estão recebendo menos dinheiro. Então, assim, realmente o humor está ficando um pouco mais não tão branco, né? Vamos dizer assim, o pessoal está chateado, agora vem o Winter Blues, né? Ficar escuro mais cedo, fica muito frio, então Natal o pessoal quer se encontrar, quer se abraçar. Agora, no máximo, acho que 2 famílias de 5 pessoas cada podem se encontrar dentro de casa. Até dentro de casa está tendo restrições também de se encontrar. Mas nós sabemos que o problema, que são os hotspots, estão acontecendo em festas clandestinas, né? Então o pessoal proíbe a festa, né? Não tem balada, não tem nada, então o pessoal arruma um bunker, né? Tipo um porão, algum lugar, 500 pessoas, e todo mundo, né? Então assim, fica melhor deixar aberto com restrições do que provocar, porque a água sai pelo ladrão de algum jeito, né? Não tem pessoa vai. E isso, infelizmente, só muda de endereço aqui no Brasil. A gente também está tendo muita notícia de festas clandestinas, encontros clandestinos. Esse feriado aqui foi nas praias, infelizmente, foi um de grande aglomeração e sem máscara. Camila, você quer dar algum recado para o Brasil? Algum recado para a família no Brasil? Algum recado para os brasileiros? Alguma lição que vocês estão tirando aí da Alemanha, direto nesse momento aqui de segunda onda de pandemia? Eu acho que agora é a hora de ser solidário, principalmente com aqueles que estão recebendo menos. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, quem quiser ver no meu Instagram, eu vou passar os meus conhecimentos de Instagram para os gastrônomos, para eles poderem usar a propaganda, para eles avisarem aos clientes que eles estão vendendo os produtos deles de outra forma, porque se ninguém sabe, né, quem não é visto não é lembrado. E eu estou oferecendo, até vou pegar alguns 2, 3 de graça, né, durante esse tempo, para ajudar, né, eles a se manterem, e vai ser um exemplo para outros, assim, o que a gente puder dar de bom,
né, de nós mesmos nessa época para o próximo, da forma que for, eu acho que será bem-vindo. Ótimo, Camila, muito obrigado pela participação. Saúde, sorte, né? Se protejam aí. Um bom restinho da noite de sono aí, porque já é mais de 1 hora em Stuttgart, na Alemanha. Tudo de bom, muito obrigado. Conte com a gente. Qual é o Instagram? Qual é o teu Instagram? Deixa Camila aí. Kalbfell. Camila Kalbfell, como está escrito aí? Kalbfe, 2 L's no final. Muito legal. Cordeiro. Oi? É o da vaquinha, pelo de cordeiro. Ah, pelo de cordeiro em alemão. É o bichinho, né? O filho da vaquinha. E o pelo é o O fel. terneiro. É o terneiro. É isso? Pelo de cordeiro. Cordeiro, tá bom. Não, o filho da vaca não é o cordeiro, é bezerro. O filho da vaca é o bezerro, sei lá, eu também não entendo muito de bicho. Mas a gente vai. E a gente vai colocar o teu Instagram na rede, tá? Da Atitude Positiva, para divulgar. Muito obrigado. Oi? Sucesso. Obrigadão, valeu. Tudo de bom. Camila Kalbfell é advogada diretamente de Stuttgart, na Alemanha, dando um visual para a gente, dando seu testemunho desta segunda onda na pandemia. A gente quer tentar aprender com essa segunda onda na Europa. A gente, por isso, está conversando com os amigos que estão, nesse momento, em países espalhados pela Europa. É por isso que a gente, na Rede Atitude Positiva, está fazendo esse giro pelo mundo nesse momento. Fernanda Zaffari, jornalista, que está no Reino Unido, Inglaterra, Londres, a capital dos Beatles, do Big Ben, aquele charme todo. Ei, Fernanda, tudo bem? Oi, Renato, tudo bom? Um beijo. Eu tenho que me controlar, não dizer tudo bem. Não, mas não adianta, né? Quando a gente reencontra, esse é um espaço bom para a gente reencontrar as pessoas também. Obrigado pelo convite, prazer te reencontrar. Nós é que agradecemos. Eu tive em Porto Alegre, a gente teve a oportunidade de se dar um oizinho ao vivo, mas... Ainda podemos nos abraçar naquela época, né? Ainda. Agora tá tudo mais difícil. Né? Tu tá com sono também, porque aí já é também muito tarde, né? Aqui a gente terminou o horário de verão, então aqui é meia-noite, né? Meia-noite e 19, meia-noite e 20 minutos nesse momento. Tá frio, tá chovendo, tá nublado como sempre em Londres? Tá. Hoje até foi um dia, temperaturas baixas, mas um tempo de céu claro, pro padrão daqui, mas uma noite fria. E é isso aí que a gente está temendo, né, para entrar. Essa é a grande diferença, assim, de astral para o segundo lockdown, né? Porque no primeiro lockdown foi uma primavera, assim, absurdamente quente e ensolarada, que como eu vivo aqui há 7 anos, nunca tinha visto. Então, claro que a gente curtiu, assim, dizer, nossa, isso vai estar sendo incrível, está ajudando todo mundo, mas agora que a gente vai viver o lockdown entrando no inverno, tudo muda bastante, né? Porque não é tanto o frio aqui, é escuridão, né? Você vai ter aí dias em dezembro, já é noite, 13h15 da tarde, né? Sim, imagina. O sol a nossa convidada da Alemanha também diz que eles começam a enfrentar também o Winter Blues, né? Que é o entardecer mais rápido, né? É impressionante. E isso é muito difícil, muito complicado. Como é que as pessoas estão... O Boris Johnson, primeiro-ministro, nosso colega jornalista, né, Fernanda? Anunciou medidas... Não, mais ou menos, porque ele é famoso, porque é um dos grandes... Ele não tem carteirinha? Não tem registro? Não, o negócio é o seguinte, ele fazia aquele truque, né, que nós, profissionais responsáveis, né, eu que aprendi muito contigo também, Renato, nós fazemos, que é o seguinte... colocar declarações, inventar declarações e matérias. Ele ficou famoso, foi demitido. É verdade. Criou então, fontes. Digamos assim, veja bem. Mas ele criava as fontes ou ele criava as declarações de fontes verdadeiras? Que eu não sei o que é pior. Não sei também. Ele criou uma declaração, né? Entre outras coisinhas, ele esquentava, né? O famoso esquentador de matéria, mas quem sabe, como primeiro-ministro, de alguma maneira, ele faz a mesma coisa. Viu? Bom, ele anunciou novas medidas, né, para conter a segunda onda. O confinamento mais rígido, a princípio, vai durar 4 semanas, começando à meia-noite do dia 5 de novembro, mas hoje já teve alguma determinação, é isso, Fernanda? É que é o seguinte, o problema foi todo um descrédito aí do governo, porque o plano original era ter sido anunciado hoje, ele aí
entrega para o Congresso, para o Parlamento, as normas mesmo, né? O que vai acontecer para eles discutirem, para daí na quarta-feira votar e na quinta começar. O problema é que vazou no fim de semana e ele teve que fazer uma coletiva às pressas no sábado, final de tarde, que foi algo assim, não foi muito legal, porque foi atrasando, você viu que realmente o governo não estava preparado para anunciar numa coisa desse tamanho. Vamos combinar que o coronavírus já deixou de ser novidade, né? Ninguém está sendo surpreendido pelo que está acontecendo. Bom, mas então hoje ele foi, que era o plano original, ao parlamento dizer que é inevitável, que ele não queria fazer um confinamento, um lockdown nacional na Inglaterra, mas que ele gostaria de continuar com sistemas localizados e regionais, mas que os números realmente estão crescendo de uma maneira absurda e que é inevitável ele pedir a colaboração. O que é interessante é que acontece o quê? O partido de oposição, o Partido Trabalhista, criticou muito, né? Diz que ele está atrasado, e eles realmente tinham pedido há 3 semanas que ele fizesse um confinamento mais curto, mas fizesse, mas vão votar com ele, já disseram que sim, vão votar. E aí é o famoso fogo amigo, né, Renato? Quem está contra ele é uma parte, digamos assim, é o núcleo duro do Partido Conservador, é o próprio partido dele. Eles não vão, com os números que se tem hoje, eles não vão derrubar o lockdown vai passar no parlamento. Mas pode ser que tenha um número significativo de votos de protesto do próprio partido dele. Ele anunciou esse confinamento, amanhã começam essas discussões e quarta-feira vai ser votado. Tem diferenças, viu, do primeiro lockdown para esse. Quais, por exemplo? A principal, eu acho, você que é pai, né, sabe bem, é que as escolas serão abertas. Sim, então, que nem na Alemanha. Não comentei com a nossa convidada, mas na Alemanha também continuam as aulas. Isso é um padrão geral nos países europeus, viu? Com todas as restrições, independente de como os países estão adotando, as escolas estão abertas, tá? Mas, assim, por exemplo, depois da aula você tem, sei lá, eles vão jogar futebol, vão fazer balé, vão fazer natação, mesmo que seja num local aberto, tá? Ao ar livre. Isso não pode. Isso depois está restrito, não pode. As escolas estão abertas. Né? Segunda diferença é que você vai poder encontrar na rua uma pessoa fora das pessoas que vivem com você. Tá? Isso é muito importante porque teve muitos casos de pessoas que ficaram em isolamento total. Né? Uma pessoa que vive sozinha, ficou sozinha, né? Não encontrava ninguém. Né? Sim, deu depressão, deu suicídio, deu uma série de problemas. Né? E eles sabem um horror. Né? Agora, ainda não está bem claro algumas questões, porque como eu digo, os próprios parlamentares terão acesso a toda essa nova legislação amanhã. Então, algumas coisas ele explicou, mas vai ter uma restrição de viagens, porque tem umas sutilezas, né? Antes eram orientações, né? Agora vai ser lei, aí vai ter multas. E aí é o seguinte, essas restrições de viagem, antes dizia o seguinte, nós desaconselhamos fortemente as viagens, né? Então era assim, então as pessoas falam assim, viaja ou não viaja, né? Bom, agora não, agora vai ser o seguinte, é proibido viajar, mas como é que eles vão proibir, para onde que não pode viajar, o que você tem que justificar, só diz que você tem que ver, só pode viajar em casos extremos ou por motivo de trabalho. Então, essa é uma outra diferença, mas fecha tudo, fecha. Também algumas sutilezas assim, fecha os pubs, fecha os restaurantes, mas você pode fazer delivery, né, a teleentrega, e você pode ir buscar no local, né, o takeaway, né, você reserva, vai lá e busca. E parece que para o comércio há uma possibilidade, isso será confirmado amanhã, que ele também liberaria o clica e busca no local, né, o click and collect, que se chama, né, você compra a loja vai ter um funcionário lá na própria loja física e você vai lá e busca a compra. Por quê? Porque quem se deu bem foi quem? Foi a Amazon, né? A Amazon tá à toa, né? Tá faturando loucamente. E aí você tem todas essas lojas que, claro, tem gente, aí as pessoas dizem assim, o cara que é do varejo vai dizer assim, mas o cara não se estruturou para vender online, sim, mas o cara também tem um tamanho de negócio, né? Ele não consegue nem justifica o custo, às vezes, de uma entrega rápida, né? O correio está sobrecarregado, os serviços para entrega também são sobrecarregados. Então, é uma maneira de, quem sabe, tentar
fazer uma certa concorrência ou tentar que essas outras empresas consigam. Mas isso ainda vai ser, as viagens e essas sutilezas aí de alguns detalhes vão ser confirmados amanhã. Olha, o governo está dizendo aí, né, que não tem como garantir que esse lockdown vai acabar no dia 2 de dezembro. O pessoal já está reclamando, está querendo saber qual é a data final, né? Como era previsto inicialmente. O ministro Michael Gove afirmou que o período pode ser mais longo que isso. Tu acha que vai longe, Fernanda? Eu tenho certeza. Tem Eu não certeza. acho. Não, eu acho assim, ó, qual é o problema, né? Eu acho assim, quando eu comecei brincando, fazendo uma forma jocosa aí, a história do Boris Johnson, que ele, da mesma maneira que ele tinha um comportamento um pouco duvidoso ou assim espetaculoso como jornalista, ele reproduz como primeiro-ministro, esse é um dos grandes problemas. Nós entramos nessa pandemia assim, nós vamos ter o melhor sistema de testes, nós vamos ter o melhor, nunca antes visto sistema de rastreamento e monitoramento. Nós vamos ter, sim, testes rápidos que vão mudar. Cadê tudo isso, entendeu? Essas coisas não se concretizaram. E ele, de novo, foi ao parlamento hoje e prometeu testes rápidos de novo. Que testes rápidos? Nós estamos ainda nas promessas lá do início da pandemia. Tudo bem, parece que ele dá essas declarações para ganhar tempo até que eles cheguem. O problema é que eles não estão chegando, né? Claro, se testa infinitamente mais hoje do que no início da pandemia, mas não no tamanho, na promessa que ele disse. Então, o que tu faz um lockdown para quê? Para baixar esse número de contaminação, né? É óbvio, não precisa ser gênio para entender. Se esse número não baixar, eles não vão liberar, né? Porque não se cumpriu o que precisava. Então, eles vão fazer avaliações por cada região. É claro que no dia 2, esse ministro apenas explicitou o que a gente sabe. Vai ser o quê? Eles vão revisar. E se os números, eles acham que os números vão cair. Se os números não tiverem caído nos índices que eles querem, aí sim as coisas vão continuar fechadas. Aí já se fala o seguinte, qual é o plano, né, do Natal? É que eles liberariam um pouco para as festas de Natal, ali fariam uma flexibilização, e aí, quem sabe, se os números estivessem muito ruins, porque no Natal nós já estaríamos no inverno, aí sim eles entrariam num lockdown mais radical e, quem sabe, aí fechariam as escolas. Por quê? Também a diferença desse lockdown. As escolas abertas fariam que esse número caísse um pouco mais lento, né? Sim. Não com tanta rapidez. Porque já se sabe, né, que os piores números existem nas universidades. Tem universidades que testaram e tem 48% dos alunos infectados. É muito número. Eles não É uma têm nada, estão característica, faceiros, né? uma característica dessa segunda onda é que a parcela mais jovem da população está sendo mais atingida, né? Porque foi a que primeiro saiu do confinamento também, então eles estão mais vulneráveis. E provavelmente eles também contaminaram lá no início, né? Na primeira, só que eles não eram testados, né? Porque eram sintomáticos, né? E toda a orientação da primeira onda era você tem que ter algum sintoma para procurar o teste. Então, agora as universidades, para serem reabertas, elas fazem frequentemente os testes, daí você tem esses números alarmantes. Depois você tem as escolas secundárias que têm sim um foco. As primárias e as maternais, muito mais a menos, se localiza muito mais nos professores ou em alguns funcionários, ainda casos pontuais, né? Provavelmente com contaminação, quem sabe até do transporte, ou eles têm filhos mais velhos, ainda, mas o foco realmente é nessa ordem, as universidades, as secundárias e depois as primárias. Então tem que ver se eles vão fechar mesmo, manter essa promessa das escolas abertas. E a comunicação, bom, já falaste que é um pouco complicada essa comunicação do governo, até por causa do próprio Boris Johnson, mas a comunicação e o fornecimento do serviço de emergência, você chega num posto, não sei se tu tivesse essa experiência aí, espero que não, mas chega num posto de saúde, tem a garantia de um bom atendimento, da qualidade do atendimento, a população está tranquila em relação a essa estrutura? O que aconteceu, que é um dos grandes problemas, é que lá na primeira pandemia, a orientação, no primeiro surto ali, no crescimento, a orientação era não vá procurar atendimento médico, não vá, ligue. Então, muita gente, você tem, assim, casos tristíssimos, assim, relatos inacreditáveis de pessoas que interromperam tratamentos de câncer,
Você Sim. tem uma série de outras mortes decorrentes de pessoas que não continuaram seus tratamentos e tiveram que ser interrompidos para a rede hospitalar, né? Então, esse é um dos problemas para esse lockdown, né? Porque para esse lockdown, o que acontece? Os hospitais continuariam abertos, vão receber esses pacientes, mas aí você tem o quê? Mais a sobrecarga das doenças de inverno, né? Que eles calculam que estariam só em 5% e ainda teria mais 25% a 30% de aumento na rede hospitalar em decorrência das baixas temperaturas, doenças respiratórias. A gente tem isso aí muito no sul, né? Toda a rede pública sofre com isso, né? Claro. Então você tem orientações, mas aqui você tem um médico da família, né? Um clínico geral, que é o seu primeiro, e ele que te direciona para um especialista, né? Certo. Então, está tudo muito atrasado, são filas de cirurgias, muitas coisas. E, claro, as pessoas não estão procurando tantos atendimentos. Essa é uma das promessas do governo, que as pessoas não devem evitar, se tem algum problema de saúde, procurar, sim, o atendimento da rede pública. É um sistema bom, mas não é um sistema perfeito, e o que se vê, é claro, foram montados esses tipos hospital de campanha, né, que se fala, né, e com grandes estruturas, leitos, respiradores, isso tudo parece, mas o que falta são enfermeiras de CTI, né, falta o staff para atender, né, porque um paciente em estado grave de Covid demanda realmente um atendimento muito maior, e o que se vê é que falta mais pessoal hoje do que estrutura. Que pena. Bom, os nossos convidados dizem a verdade, né? A gente tem uma noção de primeiro mundo, de tudo maravilhoso, sensacional, e às vezes tem muitas coincidências com o Brasil, né? Infelizmente. Eu sei que aqui é bem pior, mas tem muitas coisas semelhantes. Conosco, curtindo a nossa live, Fernanda Zaffari, Valdson de Almeida Dias, Maria Isabelle Agiova, Renato Rocha, Tati Santos, Edson Luiz Fruê, o pai da Natália Fruê, infelizmente a filha é muito mais famosa do que o pai. A Camila Martins já está aqui, ó, já está dando o seu alô, ela vai entrar daqui a pouco, não aparece a palminha aí, ela vai entrar conosco diretamente da Itália, o Paulo Ricardo Veicede já está na área, e a Neuza Galifroy te manda um beijo maravilhoso, né? Ela aqui direto do Brasil, curtindo a nossa conversa. O Nicolas Kasperzak também já está conosco. Fernanda, para fechar, eu quero te perguntar, existe algum conselho, existe alguma mensagem positiva que tu pode dar para os brasileiros, porque a segunda onda provavelmente é bem possível que chegue aqui no Brasil também, né? Eu acho assim, não acabou, né? O coronavírus está aí, não acabou, não tem a solução mágica, né? Mesmo que apareça uma vacina, 2, 3, a possibilidade é de mais vacinas que funcionem, não apenas uma, mas não é assim, o mundo inteiro vacinado em uma semana, não é isso que vai acontecer para o Papai Noel, né? Isso aí o Papai Noel não vai trazer, as pessoas têm que cair na real. Eu que estive no Brasil em agosto, quero dizer o seguinte, tudo bem, máscara, tem que manter o distanciamento e locais ventilados, de preferência agora, no verão no Brasil, fique ao ar livre, deixe a janela aberta, faça uma circulação de ar, mas acima de tudo eu acho, não é puxar a brasa para o nosso assado, viu, Renato, mas assim, procure informações corretas, procure se informar, duvide de quem vem com verdades absolutas, porque os maiores especialistas do mundo não têm essas verdades absolutas, eles têm muito cuidado para passar orientações, seja aqui no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, ninguém crava assim, ó, é isso. Está todo mundo descobrindo, e eu acho que as pessoas estão com uma coisa de ser humano, né? A gente se agarra, quer conseguir a salvação da história, mas verdades absolutas, lamento, ainda teremos que viver com incertezas, dúvidas, e ir aí nos adaptando ao nosso estilo de vida. Fernanda, aí não é feriado hoje, né? Dia de Finados não é feriado na Inglaterra, né? É outra cultura. O Dia de Finados é mais latino, né? Então tá, dia normal aí, bom trabalho, vai dormir, porque amanhã é dia de São Pega, né? Também aí em Londres. Muito obrigado, querida. Até a próxima. Obrigado pelo convite, um prazer estar contigo. Um beijão. Obrigado por atender a nossa rede. Tchau, tchau. Tudo de bom. Te cuida, saúde, a gente sempre deseja saúde para as pessoas, porque aqui o mais importante nesse momento, mais do que nunca, né? Sempre foi importante, mas nesse momento da nossa rede Atitude Positiva,
o que a gente mais quer é que as pessoas tenham saúde, tranquilidade, paz nas suas casas, nas suas famílias, e pensem de uma maneira positiva que isso realmente vai passar. Não está fácil. Na Itália, nem se fala. Nosso contato agora é de novo com a Camila Martins, que a gente Olá! teve o prazer. Tudo bom, Camila? Tudo bom, Renato? Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer. Empresária, empreendedora, que nós tivemos o prazer, essa simpatia de conhecê-la lá no início da pandemia, em março a gente conversou, né? Exatamente. Direto de Bari, na Itália. Bari, do sul da Itália, onde eu mudei minha opinião aí sobre lockdown, enfim, eu acho que no primeiro lockdown eu acho que a primeira pessoa a me trancar, me fechei, acreditei que era uma medida eficiente, né, para eliminar ao menos grande parte do vírus e que a gente pudesse continuar de uma maneira segura, mas infelizmente não foi o que a gente viu aqui. E creio que a gente vai ter que conviver com esse vírus por muito, muito tempo. E acho que essas medidas que estão sendo tomadas não são eficazes. O que a gente tem que aprender é conviver com o vírus e se cuidar e ter cuidados pessoais, né? Em relação ao nosso dia a dia. E não é fechando restaurante, bar às 6 horas da tarde que o vírus vai acabar. Essa é a minha opinião. A gente está aí no meio de decreto, em cima de decreto. Domingo passado saiu um decreto onde fechou academia, fechou spa, fechou piscina. Agora, entre amanhã e depois, sai um novo decreto, né? Fechando algumas regiões. Desde o dia 26 de outubro, né, Camila, que estão proibidos até videogames nos bares. Né? Exatamente. E cinemas, teatros, academias, piscinas, todos estão fechados. Exato. Restaurantes, como tu disseste, não pode receber clientes depois das 18. E a Itália registrou 30 mil novos casos em 24 horas de domingo, né, de sábado para domingo, enquanto os italianos realizaram 180 mil testes para as doenças, o que é uma diferença muito grande aqui para o Brasil, que a gente não consegue fazer muito teste. Mas o chefe do governo italiano não concorda muito contigo, Camila. Exatamente, quer fechar tudo. Giuseppe Conte anunciou hoje, perante o parlamento, que vai impor o toque de recolher noturno em nível nacional para conter a propagação do coronavírus. Viagens impedidas entre algumas regiões, de acordo com o nível de risco, e pretende aprovar o fechamento total de museus, exposições, centros comerciais fecharão fins de semana, feriados. Ou seja, o empresário como tu aí vai ser penalizado, é isso? Estamos já sendo penalizados, né? Aqui o meu setor, que é o de estética, enfim, ele não foi diretamente afetado, mas a gente já está vendo, porque eu tenho vários clientes que são proprietários de restaurantes, de bares, que trabalham nesse ramo, e é óbvio, a pessoa não está trabalhando, não está produzindo, está segurando o dinheiro que tem e não vem, né, para gastar com algo, entre aspas, supérfluo. Então, que realmente está abalando muito a economia, a gente está vendo isso, está bem preocupante, apesar do governo ter feito algumas medidas para ajudar a população, mas são medidas que são nem paliativas, eu não diria, porque não tem como seguir em frente assim. Já é praticamente certo o lockdown da região de Milão, Nápoles, as regiões vão fechar, né, para o trânsito entre regiões. As escolas aqui já estão no sistema online novamente. Uhum. Né, já estou com o meu filho em casa, já não vai mais para a escola, o que também é muito preocupante para mim, que estou em casa, tá tranquilo, mas tem muita gente que não tem, né, condições, que ainda continua trabalhando, que não tem condições e tal, apesar do governo ter feito no outro lockdown, ele deu um bônus babysitter, não sei se isso vai ser recorrente agora, mas realmente a situação está complicada. E o que acontece, Renato, assim, a gente está vendo a taxa de mortalidade está muito
muito baixa em relação ao primeiro lockdown. A propagação do vírus está muito grande. O que aconteceu? Chegou o verão aqui, chegou eleições também, e tudo estava às mil maravilhas, né? Tava todo mundo na praia, um em cima do outro, e inclusive teve uma brasileira que veio para cá e fez um estrago danado, que foi a Anitta, né? Sim. Porque teve uma festa aqui, ela participou de um show onde tinham 2-3 mil pessoas, né? Ninguém de máscara, não tinha nenhum tipo de restrição, isso daí alarmou geral, enfim. E aí o verão foi embora, e com ele os números, né, cresceram, e a gente tá vendo aí o resultado. O que eu acho que vai acontecer a mesma coisa aí no Brasil, infelizmente. Uhum. Esse é o nosso debate hoje à noite também, a nossa pauta, porque a gente está de olho aí em vocês na Europa para saber como é que a gente se prepara. Quando tu falas que o número de mortes está baixo ainda, realmente na Itália está praticamente a metade do que tem sido em países como Estados Unidos, últimas 24 horas, 496 mortos, Índia, 497, Argentina, 483, Irã, 440, e aí sim a Itália com 233. Então, realmente é um nível baixo. Eu, pessoalmente, Camila, claro, não estou na tua pele, não estou vivendo o que vocês estão vivendo aí ainda, mas eu acho preocupante, porque esses 200 realmente são, de alguma forma, são expressivos. Tem países, por exemplo, como o Peru, estão com 56, África do Sul, 54, Chile, 55, o próprio Brasil, 168. É ruim a gente falar apenas 168, né? Porque 168 são 168 vidas que se foram, né? Exatamente, mas segundo alguns estudos aqui que saíram, pessoas que realmente morreram exclusivamente do Covid, uma taxa ainda muito, muito menor, tipo 0,01% do que está de pessoas contaminadas, né? Então, realmente, a taxa de mortalidade exclusivamente do Covid. Essas mortes que têm ocorrido são de pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de patologia e tal, até porque, como disse a outra colega, o número de infectados hoje são jovens, né? Ele está entre os de 32 anos a 38, a faixa etária de maior número de contaminação. E isso é procedente do verão, do que aconteceu aqui no verão, que todo mundo esqueceu que existia um vírus rodando por aí, né? Mas eu acho que essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, inclusive, vocês devem ter visto aí o que aconteceu, as pessoas foram para a rua aqui, teve muito quebra-quebra, teve muito problema, porque não foram pacíficas as manifestações, né? As manifestações não foram pacíficas. Aqui em Bari, realmente não teve esse tipo de situação, eles protestaram, mas foi de uma forma tranquila. Só que em outras regiões, Torino, Milão, Nápoles, foi muito complicado, né? Sim, as manifestações bem pesado. Foram violentas, né? Exatamente. Só para você... Aí na Itália chamou atenção. Sim, só para você ter uma ideia, no primeiro lockdown, quando a gente estava realmente no pico, aqui a minha cidade é uma cidade com 30 mil habitantes, sabe, só a 20 quilômetros de Bari, nós tínhamos 5 pessoas com o vírus. Hoje nós já passamos de 30 pessoas. Então, assim, a gente vê que o número é muito maior, mas ainda bem que os números, as mortes não estão como estavam antes, né? A gente espera que isso não chegue novamente aos números que a gente passou e que a gente consiga sobreviver essa crise econômica aí que realmente está afetando a todo mundo. E o trauma de ter que fechar de novo, vocês que viveram isso porque foi o nascedouro na Europa, ou a explosão para o mundo, vamos dizer assim, né? Depois da China, explodiu para o mundo através justamente da região de Milão, né? Exatamente. Vocês terem que viver isso de novo é realmente muito complicado. Imagino que seja
bem difícil para todos vocês aí. Eu abri, você imagina, eu abri meu estúdio no dia 8 de março, no dia 9 aconteceu o lockdown, então assim, ficou registrado, né? Nós já estamos aqui pensando, aliás, já estamos fazendo, tomamos medidas para ajudar as pessoas que estão com seus negócios fechados, com comércio, enfim, que foram atingidas diretamente. A gente tem feito pacotes e valores especiais para essas pessoas, e nós, há um mês atrás, nós lançamos uma escola itinerante aqui na Itália, levando um curso de uma nossa metodologia de massagem, e foi um sucesso. A gente lançou, foi muito bacana, e tivemos que parar novamente, porque agora a gente não pode ir de uma região para outra. Já estamos pensando em janeiro, se tudo voltar ao normal, um normal que não é o normal, não vai ser nunca mais, eu acho, o normal de sempre, mas já estamos pensando em ajudar aí as pessoas do ramo de alguma forma, baixando valores e fazendo a nossa parte também. De alguma forma a gente está sendo afetado, mas está tentando ajudar. Isso valeria como um recado teu para o Brasil? Uma hora dessas? Mais solidariedade, mais cooperação entre os empresários, entre os empreendedores, para, quem sabe, formar uma rede mais forte aí para o que pode acontecer no futuro, né? Com certeza, porque a gente está vendo nesse momento, só está conseguindo ir em frente quem está dando as mãos e colaborando, né? O momento é de colaboração. E é um momento de atenção para os brasileiros, né? Porque tá chegando o Natal, tá chegando Ano Novo, é o verão, é feriado, tá todo mundo na praia. Infelizmente, é um momento de atenção. A gente... Ok, aproveitem, mas com muita cautela, porque senão vai refletir novamente aquilo que aconteceu, o que está acontecendo aqui, vai acontecer aí. Tá aí o recado da Camila Martins, que é de São Leopoldo, né? Exatamente. Na Itália já há quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio, e passando esse alerta para a gente, porque quando tu traça esse cenário aí, é um cenário muito parecido com o que a gente está vivendo. Tu falaste de verão, falaste de eleições, que estava tudo bem, né? E é o que está acontecendo agora aqui. É uma sensação de que está tudo bem, porque tem eleições dia 15 de novembro, tem feriado, tem praia, né? Aí não é feriado hoje também, né? Não. Dia normal, dia 2 de novembro. Aqui tem, e aí juntou com um feriadão de servidor público, né? O dia do servidor público, que é dia 28, passou para sexta-feira passada, imagina. Aquele super feriadão de 4 dias. Então hoje, infelizmente... Todo mundo em Santa Catarina aproveitando. Santa Catarina foi um horror, né? Muita gente na praia, e Santa Catarina está proibida a permanência na faixa de areia. Só que foi uma luta hoje, né? Teve até equipe de televisão agredida, porque estava fazendo reportagem mostrando que as pessoas estavam desrespeitando a lei. Então, tá um clima muito acirrado, tá muito complicado para todo mundo, mas quero te agradecer pelas informações, a tua presteza, a tua atenção de sempre, a qualquer hora, né? Com certeza. A Rede Atitude Positiva, te desejo muito sucesso, muita saúde sempre. Obrigada, Renato. Conte comigo sempre que precisar. É um prazer estar aqui, trocar essa ideia com todos vocês aí no Brasil, esperando que seja só uma impressão minha, que isso vá se refletir aí, mas desejo para vocês uma boa sorte e cuidem-se. Obrigado, Camila. Tudo de bom. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Camila lá em Bari também, 4 horas a mais, 3 ou 4 horas a mais, 10 para as 10 aqui no Brasil, lá quase 1 da manhã praticamente. E agora vamos a Portugal, conversar com os nossos amigos brasileiros em Portugal, né, que tem essa proximidade por causa da língua também, um pouco da cultura. É o Fernando Lisboa, que tem nome de português, é um nome que faz jus a Portugal. Alô, Fernando Lisboa, tudo bem? Tudo bom, Renato, como é que tá? O Fernando está lá há 3 anos, em Vila Nova de Gaia, que fica perto da cidade do Porto. Do lado, né? É que nem Porto Alegre e Guaíba. Vila Nova de Gaia é margem sul e Porto é margem norte. E tem catamarã aí? Não é catamarã, tem uns barquinhos que fazem até táxi de um lado para o outro. Se bem que aqui são 4 pontes que ligam esse rio de Gaia para Porto, né, cara? Enquanto Porto Alegre tem só a ponte do Guaíba aí, né? Sim, só aqui temos são uma 4... esperando a segunda. E aqui são 4, vão construir mais uma. Que maravilha. Fora o comboio, fora a ponte do comboio. Mas esses barquinhos aí, eles são confiáveis, Fernando?
Não, são tranquilos, mas assim, é mais turístico o troço. Ah, tá. Por exemplo, o que aconteceu? Pô, a minha mãe estava aqui o ano passado, né, antes da pandemia e tudo mais. Pô, a gente ia ter que... Estava no Porto e vinha para Gaia. Ia ter que caminhar muito. Eu disse, não, vamos pegar Aí pegamos um barquinho e atravessamos. Foi tranquilo. É um belo passeio. É um belo passeio. Não. O Douro aqui é uma região maravilhosa. Vila Nova de Gaia tem quantos habitantes? 150 mil habitantes. Não é tão É pequeno. grande. Vocês estão sentindo agora esse novo lockdown, esse novo fechamento, Fernando? Sim. Aqui, na verdade, apesar de Portugal ser um país pequeno, são 10 milhões de habitantes, né? E de norte a sul, a gente está falando daqui até Lisboa são 200, até o Algarve são mais 300 e mais 100 por norte. Então, são 700 quilômetros que a gente tem de comprimento aqui no país, né? Tá tranquilo, vamos dizer assim, o processo está sendo contido pelo governo, mas é muito preocupante. Assim como a Inglaterra falou, a Fernanda falou, a Camila também disse, né? A quantidade de gente está muito maior e eles estão fazendo ações de cautela em relação a isso. O que acontece é o seguinte, que tem muito problema em relação à economia, né? Se fecha tudo, que nem foi feito lá em março, né? A economia deu uma queda violenta. Então, eles estão mesclando as coisas, né? Para fazer. Agora, hoje mesmo, o presidente aqui, o Marcelo, né? Tá vendo se vai declarar o estado de emergência de novo, porque no momento que declara o estado de emergência, abre uma série de precedentes que nunca tinha sido feito antes, né? Até a verdade essa. Foi feito só no primeiro lockdown. Então, ele está consultando os partidos políticos para ver da possibilidade de fazer um novo processo desse aqui em Portugal, né? Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Mas Isso. foi anunciado hoje já um estado de emergência sanitária. Foi anunciado hoje, Sim. para conseguir aplicar medidas mais restritivas. E provavelmente a partir um novo confinamento em 70% do país a partir de quarta-feira aí, não? Exato. São os conselhos onde tem mais casos de Covid. E que vai pegar a tua área aí, porque Sim, pega Porto, pega Gaia. Lisboa, são cidades mais populosas, né? Regiões do Norte, Isso. Lisboa, Vale do Tejo, Estremoz, Amarante, Beja, Chaves, são algumas das áreas abrangidas por esse confinamento, que entra em vigor em 121 concelhos do país a partir do dia 4 de novembro. Mas assim, eles estão adotando algumas medidas. Por exemplo, sabe que Portugal é um país de cultura vinícola absurda, né? Consumo de per capita aqui é muito grande. Está proibido a venda de vinho a partir das 20 horas em qualquer supermercado. Então, a quantidade de gente que tem no supermercado antes das 8 horas é enorme. Tu quer tranquilidade, vai depois das 8. Imagina, o pessoal fazendo estoque. Vinho só até as 8. Mas assim, por exemplo, eles estavam para proibir as feiras de rua, né? Que nem tem no Brasil, feira de português aí, né? Feiras livres, né? Isso, a feira livre, onde tem legumes, verduras e tudo mais. E, deu uma chiadeira aqui que eles tiveram que voltar atrás. Mas assim, o que me parece, assim, a coisa que parece aqui, eles estão decretando, por exemplo, isso aqui teve esse feriado agora aqui, apesar de ser 2 de fevereiro, aqui também não é feriado, tá? 2 de novembro. 2 de novembro. 2 de novembro, desculpa, 2 de fevereiro. 2 de fevereiro Navegantes não é feriado. Navegantes, Tá proibido o trânsito entre concelhos. Concelhos aqui são cidades, né? Tu não pode transitar. Por exemplo, eu não posso sair daqui e ir para o Porto. Porém, sempre tem uma vírgula, tem um monte de exceções. Por exemplo, turista não está enquadrado nisso. Então, turista pode circular. Por exemplo, meu filho que mora aqui em Gaia, estuda na Universidade do Porto, pode. A universidade dele aqui está meio a meio, meio online e meio presencial. E ele pode optar? Não. Ele não pode optar? Não, metade ele faz lá e metade faz em casa. Metade do tempo. Isso, o Bernardo, que é o menor, ele está fixo na escola. Não tem remoto.
Todas as escolas públicas estão locais, né? Não estão remotos. Saídas em Portugal permitidas para trabalhar, estudantes para ir para a escola, para ir às compras, ao médico, eventos culturais, ainda tem eventos culturais aí, então? Tem algum. Até vai ter no Porto aqui um quebra-nós e o Lago do Cisne, não sei se vai ter. Mas aí, a ordem de recolhimento para ficar em casa o maior tempo possível. Só um detalhe curioso, né, para quem não sabe, que esses conselhos aí, são 121 conselhos do país que vão entrar em confinamento, conselhos com C nesse caso aí. Exatamente. Não é o conselho com S que a gente conhece. Né? É o conselho por exemplo, o que a gente escutou aqui na Europa, não sei se chegou a falar com alguém da França, mas, por exemplo, na França, os supermercados estão vendendo só artigos de primeira necessidade. Supérfluo eles não podem vender. Para atrair gente que só vai comprar artigo de primeira necessidade, né? Claro. Aqui, comércio, eventos culturais e esportivos podem se manter abertos em Portugal para sobreviver. As saídas têm que respeitar, claro, as regras sanitárias, distanciamento social e uso de máscara. Né? Tu vês aí, Nando, nas ruas ainda o pessoal muito reativo ao uso da máscara ou o português aderiu? Não, assim, é meio a meio. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente, assim, agora não, porque essa semana está um chuvisco o tempo inteiro. Então nós vamos diariamente na beira da praia, que a Gaia tem praia aqui maravilhosa para caminhar. Maravilha. E ao ar livre. Isso é uma das coisas. O uso da máscara está obrigatório em todo o país. Porém, se tiver uma situação de conforto daquela distância segura de 2 metros, não precisa. Então, se eu estou caminhando na rua, lá na beira da praia, e está tranquilo, eu posso caminhar sem máscara. Perfeito. Mas tu vê gente caminhando de máscara o tempo inteiro. Agora tu vai entrar no supermercado aqui, é máscara, não tem como. Elevador é máscara, tudo é máscara. Olha, pelo que eu estou percebendo na conversa contigo, e nos países que a gente já entrevistou hoje, que é Alemanha, Itália e Reino Unido, nós não tivemos um contato ainda com ninguém da França. Eu estou sentindo que Portugal está um pouquinho mais liberado, né? Eventos, celebrações limitadas a 5 pessoas, se forem do mesmo núcleo familiar, pode ser até mais. Os restaurantes ficam abertos, estabelecimentos comerciais até 10h30 da noite. Né? Nós acabamos de falar aí com o Reino Unido e a Alemanha, que está fechando 6 da tarde, né? Fechando 6 da tarde. Tu acabaste de contar que o supermercado fica aberto até mais tarde, só não vende o vinho depois das 8, né? E ainda continua com as aulas, né? Ao contrário uma coisa que com aula online. Uma coisa que me chamou a atenção hoje foi a notícia do número de mortes aqui hoje. 46 mortes nas últimas 24 horas. E é o maior, e a expressão que eles colocaram é o maior número de sempre, é uma expressão portuguesa, é o maior número que teve num dia. Então, é preocupante isso. Eu estou abrindo aqui o nosso site de o coronavírus, Worldometers, deixa eu ver aqui como é que está a situação. Nós temos um número de sábado passado que foi de Lisboa. Portugal registrou 4.007 novos casos de infecção, 39 mortes, mas esse número é de sábado. Né? De ontem para hoje deu 46, foi o maior número. 46, deixa eu ver, a lista é grande aqui, Portugal. Eu peguei no jornal isso hoje. No 6º lugar, 46 nas últimas horas. Total de mortes até agora, 2.500, relativamente baixo, né? Vou dizer que poucas mortes, a gente não fala... Por exemplo, o que aconteceu? Teve o grande prêmio aqui do Estoril, né? Que tinha gente assistindo. Aí o presidente questionou, como é que está acontecendo isso? Por que está liberado? É que tem muito jogo econômico, político, tem a ala de esquerda aqui que é mais liberal, então... Interesses, né? São interesses, que nem diz o gaúcho. Como diria o gaúcho, como diria Leonel de Moura Brizola. Nando, algum recado para a família no Brasil, amigos no Brasil, recado para os brasileiros nesse momento em que vocês vivem a possibilidade de um novo lockdown,
de uma segunda onda muito forte, não se sabe o que tem pela frente. O que eu acho, né? A gente está aprendendo a conviver realmente, né? Eu acho que é uma coisa que não vai ter uma parada imediata. A questão de vacina, eu não acredito a curto prazo, negativo, né? Eu ainda tenho o prazo aquele que eu acho que é na metade do ano que vem para frente, né? E assim, ó, são coisas diárias, hábitos que tu adquiriu. Pô, a gente tem hábito agora que sempre elevador é cotovelo, né? Qualquer coisa, o botão que tu vai apertar é cotovelo. Chegar em casa, lavar a mão, álcool gel. Tu acaba adquirindo esse tipo de coisa e, por exemplo, a gente, às vezes, quando encontra algum amigo, algum casal, não abraça, não beija, é a mesma coisa. Então, tu vai criar esse hábito todo e, assim, o que eu digo é que vai chegar aí de novo, né? Isso é certo, nós estamos entrando no inverno aqui, vocês estão entrando no verão, foi o que aconteceu com a gente aqui. O pessoal vai sair, né? Então, para tomar cuidado. Assim, ó, se tomar cuidado, né, diminui o risco. Não elimina, mas vai diminuir o risco. Claro, é isso aí. Um belo recado, uma bela mensagem. Nando, muito obrigado aí, sorte, sucesso, saúde para a família toda, se cuidem. Para vocês também, tudo de bom, cara. Muito beijo obrigado. Família aí. Obrigado por nos atender. Obrigado. Valeu. Tchau. Fernando Lisboa, empresário na área de marketing digital, diretamente de Vila Nova de Gaia, ao vivo aqui na nossa rede Atitude Positiva. Hoje nós estamos falando com o mundo todo, falando com a Europa sobre segunda onda de coronavírus. Antes de chamar a Miriam lá em Nova York, a gente já vai para os Estados Unidos. Só quero repassar aqui que teve, infelizmente, já que a gente está falando de Europa, houve um tiroteio em Viena, na Áustria, hoje, deixando mortos e feridos. O primeiro-ministro fala em ataque terrorista, aconteceu nesta segunda-feira, perto de uma sinagoga em Viena, na Áustria. E, infelizmente, tem vídeos aí nas redes sociais, e isso também ajuda a deixar a Europa mais tensa nesta segunda-feira. E também existe a informação, a gente já divulgou, já comentou, mas só uma curiosidade, que o diretor da OMS está em quarentena, não porque está com Covid, o Tedros Adhanom, mas ele entrou em contato com alguém positivado, alguém que testou positivo para Covid-19 e por isso resolveu entrar em quarentena. E então a situação realmente é tensa em todo o mundo, E a gente vai conversar um pouquinho sobre coronavírus também, segunda onda nos Estados Unidos, saber se é forte. Hoje o número de mortos está bem muito alto, e nos Estados Unidos, 499 nas últimas 24 horas, com a jornalista Miriam Spritzer, que está conosco. Alô, Miriam, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Direto de Nova York. Vamos trocando de fuso, né? Porque eu estava falando com os madrugadores lá na Europa, e aí tu tá mais cedo, aí tá 8 horas da noite, tá o horário da janta ainda, né? Agora a gente fica mais longe da Europa. É isso aí. O americano janta cedo ou janta tarde? Como é que Depende da cidade. Nova York é uma cidade que é mais tarde, assim, até porque tem muito expatriado, mas o americano tradicional, ele geralmente janta ali pelas 5, 6, né? Mais cidade de interior janta mais cedo. Nos filmes a gente vê, né, o pessoal jantando ainda com luz, né, com sol na janela batendo, né? Então essa tradição. O horário de jantar dos restaurantes aqui começa às 4 da tarde. Então, nós, assim, brasileiros que temos o hábito de almoçar à tarde, final de semana, muitas vezes no nosso almoço estamos no horário de jantar dos americanos já. Mira, como é que tá a cidade que nunca dorme? Ela adormeceu um pouco, ela foi baqueada por essa... A gente conversou lá no início da pandemia, né? E agora ela está sentindo de novo esses efeitos. Como é que tá a situação? Não, na verdade, Nova York, ela nunca chegou a reabrir totalmente. Ela abriu muitas coisas. A gente, durante o verão inteiro, ali de maio adiante, os restaurantes todos foram abertos na rua. Então, antigamente não se podia ter mesas na rua. Depois mudou a lei, inclusive já está válida para o ano que vem, que agora os restaurantes podem ter mesas na rua, restaurantes e bares, né? Podem ter mesas na rua até enquanto der para sentar na rua. Então, Nova York, ela tá viva de novo, mais gente voltou para a cidade, não tá aquele silêncio que a gente tinha comentado da outra vez,
tem trânsito agora, tu vê pessoas na rua. Claro que a pandemia e a quarentena anterior teve um impacto na cidade. Então, assim, por exemplo, tu vai na região de Midtown, que é onde são os escritórios, onde é a Times Square e onde é a Broadway, que é uma região extremamente comercial, hoje ela está praticamente abandonada, porque a maior parte das pessoas não está indo nos escritórios. As pessoas ainda estão trabalhando de casa, a grande maioria. Então, se vê uma grande quantidade de homeless, né, de moradores de rua, se vê uma grande quantidade de junkie, que aí são viciados em drogas, que ficam ou por Midtown, ou também pelo Upper West Side, porque teve uma iniciativa do prefeito de Nova York, que ele tirou algumas pessoas que estavam presas aguardando o julgamento, o tribunal da Rikers Island, que é onde tem essa prisão dentro da cidade, e levou para hotéis no Upper West Side, que estavam em desuso, porque a gente não está tendo turista, então ele fez uma negociação de pagar, se eu não me engano, $150 por noite por morador, para que eles pudessem ficar cada um em um quarto. Então essas pessoas hoje estão na rua, estão andando por tudo que é canto e lado, e isso dá uma sensação de um pouco mais de perigo, coisa que Nova York não tinha antes. Né? A gente andava na rua, era super seguro. Tu nos descreve assim, um cenário meio apocalíptico, assim, né? Uma coisa meio de filme, sim. Né? Quase isso, sim e não. É porque tem regiões da cidade que tu olha, parece apocalipse, e tem regiões da cidade que parece que nada está acontecendo. Então, assim, nós estamos falando que tem bolhas na cidade ainda, que são regiões, por exemplo, que tem restaurantes, que tem bares, que tem vida. Essas regiões estão super bem. Na verdade, assim, os bairros residenciais hoje estão super normal, assim, estão ganhando, a gente brinca, tem restaurante que ganhou dinheiro no verão, como em nenhum outro ano na história daquele lugar. E também teve lugares que, por estarem em um lugar, assim, em Times Square, não tem mais movimento. Loja de souvenir, por exemplo, não entra quase turista em Nova York hoje. Sim. Então, esses lugares que sempre foram extremamente lucrativos, hoje estão tentando sobreviver, né? Então, por isso que a gente sente muito essa diferença. Nova York é uma cidade que sozinha tem 9 milhões de habitantes. Então, a parte residencial tem muita vida. E as pessoas realmente ficaram isoladas. Então, quando a cidade reabriu um pouco, o pessoal, eu brinco que tirou o atraso na vida social, né? Claro, todo mundo de máscaras, evitando lugares fechados, recém agora que abriram os restaurantes para 25% da capacidade poder entrar, mas ainda tem muita gente que se pode evitar, evita. Então, é um pouco dessa situação assim, ela não chega a ser... Tem regiões super apocalípticas e tem regiões que estão diferentes, mas dá para viver, que dá para... A gente está vivendo hoje um dia muito melhor do que a gente passou aí em abril, né? O nova-iorquino é mais conservador? Ele podendo ficar em casa, ele fica? É isso que tu quer Não. passar? Não. Não, depende. O nova-iorquino, na verdade, ele é resiliente, essa é a palavra. Nova York já foi quase destruída e ela volta sempre. Então, a gente tem histórias aí desde a década de 70 que ela estava quase quebrada e foi recuperada, depois dos anos 80, a mesma coisa. Aí tem o 11 de setembro. Então, o nova-iorquino tem um pouco disso. A gente sabe que se eu não vou pedir do restaurante que eu sempre vou e como, esse restaurante vai fechar. Então, faz parte o papel do nova-iorquino muita gente não saiu da cidade porque Nova York agora precisa da gente. Então, a gente estava sempre... O que Nova York vai me dar? Então, agora, o que eu vou dar para Nova York? É um pouco dessa relação, assim, do nova-iorquino com a cidade. Uhum. Bom, a gente tem os números mais atualizados aqui. Os Estados Unidos hoje vive, infelizmente, o primeiro lugar, né, em casos e também em mortes, né, são 2,5 milhões de casos, 236, aliás, 9 milhões e meio, né? 9 milhões e meio de casos, e tem também, como eu disse já, 499 mortes nas últimas 24 horas, um total de mortes de 236.974, quase 237. Nova York é o quarto estado em número de casos, 540 casos. Mas os números de casos são antigos.
E São o número de mortes também é baixíssimo, né? 11 mortes nas últimas 24 horas. A contaminação aqui está muito baixa, essa é a verdade, assim, eles conseguiram controlar bem a situação, Nova York foi o epicentro da pandemia por muito tempo, e depois, como eles nunca reabriram totalmente, coisas que, por exemplo, aconteceu na Flórida, aconteceu no Texas, inclusive na Califórnia aconteceu, aqui não, porque a gente não era permitido que a gente ficasse num lugar fechado com ar-condicionado. Então, as academias de ginástica abriram agora em setembro, os restaurantes abriram agora em outubro. Então, agora que a gente vai ver realmente no inverno se os números de casos vão aumentar ou não. Agora, como aqui o susto foi muito grande, as pessoas aprenderam muito rápido que tem que usar máscara, que tem que respeitar o distanciamento social. Então, eu acho que isso impactou também para hoje Nova York está bem. Né? Tem bolhas, tem alguns lugares que está voltando a ter a pandemia, né? Que está voltando a ter um maior número de casos, e aí esses lugares já foram um pouco, são localizados, a gente sabe onde é que são, e eles já estão um pouco mais controlados agora. Eu tenho aqui no mapa o Queens com 7 mil mortes, Kings com 7 mil mortes, são os lugares, são os dois bairros talvez mais populosos também, obviamente, né? E os outros já bem, com o número de mortes também, de casos bem mais baixo. Aliás, 3.200 em Manhattan, né? Que é a ilha, né? 3.200 que é relativamente em relação ao Queens e a Kings bem mais baixo. Em relação ao Bronx também, 4.997 mais baixo. Tu falaste da Broadway, a Broadway continua fechada, nenhuma apresentação. A Broadway está fechada até o ano que vem. Já anunciaram, a gente já sabia que ia ser isso, né? Eu participo muito dessas discussões, que eu trabalho nesse meio de cultura e entretenimento, e quando eles fecharam e anunciaram que ia ficar... Quando a gente se deu conta do tamanho da situação, já se sabia que a Broadway não ia abrir em janeiro, como tinha sido comentado. Eles só não tinham anunciado ainda. Agora a previsão é que vai ser só em abril, que eles estão falando um número, desculpa, abril não, julho, 7 de julho, parece que é a autorização, mas a conversa é que não vai abrir antes de setembro. Muito dificilmente vai abrir antes de setembro. Isso é setembro do ano que vem. Setembro de 2021. Isso é um baque, né? Isso eu acho que muda muito o cartão postal de Nova York e o ânimo, né? Dos americanos em geral, dos turistas, dos nova-iorquinos. É bem complicado, assim, porque a Broadway é uma indústria bilionária, ela traz mais dinheiro do que a indústria de cinema aqui para a cidade de Nova York. Então, é um grande impacto, não só no espírito, porque é uma coisa muito icônica de Nova York, mas também um impacto econômico que a cidade vai pagar, né? Isso, querendo ou não, é dinheiro que não entra na cidade. Os museus reabriram, então isso já foi um primeiro momento que a gente teve assim, deu para voltar, tem vida cultural de novo. Mas a Broadway, ela depende de turista para sobreviver. Então, enquanto as fronteiras dos Estados Unidos não estiverem abertas, e enquanto a cidade de Nova York não estiver recebendo o número de turistas normal que sempre recebeu, é muito perigoso reabrir a Broadway também, porque é possível que os produtores, os teatros que hoje têm dinheiro para se manter, eles acabem quebrando. Então, até essa decisão, ela foi uma decisão de manutenção, né? Porque dá para abrir o teatro com distanciamento social, só que ele não vai se pagar. E quem é que vai vir até Nova York e correr o risco de ficar fechado num teatro com 1.200 pessoas, né? Pois é. Tem isso aí. Olha a câmera ao vivo que a gente está mostrando na Times Square, nesse momento. E é inacreditável como tá vazia, né? Impressionante, né? Tem o que ali? O pessoal vendendo alguma coisa só ali, uns tomando café, uns andarilhos e deu. As pessoas fantasiadas ali e tal, divulgando não sei exatamente o que, ou talvez pedindo um dinheirinho, e deu, né? 8h15 da noite na plena Times Square. Esse é o calendário, esse é o cartão postal de Nova York nesse momento, muito, muito triste. E as aulas, bom, tu falaste que as aulas continuam online, é isso? As aulas, as escolas particulares já estão fazendo aulas presenciais. Aliás, está tendo uma super briga entre os pais com a cidade, porque as escolas públicas ainda não voltaram. E é importante que as escolas voltem, né? Até para
para voltar a uma normalidade na cidade. Então, assim, eles têm métodos hoje para voltar. A maior parte das escolas tem 1 ou 2 dias presenciais e o resto é tudo virtual. Mas eles estão fazendo uma rotatividade, eles estão fazendo alguma solução para que as crianças ainda possam se encontrar, que os alunos ainda tenham aquele contato com os professores. A gente vê muito as aulas de educação física ou aulas até teóricas sendo na rua hoje em dia. Então, as escolas mais próximas de parques estão aproveitando muito essas regiões para poder deixar mais seguro, né? Porque a gente sabe hoje que ao ar livre a chance de contaminação é menor do que quando é em lugar fechado. E as crianças todas são testadas com frequência, né, para Covid, e também tem a temperatura, é tirada a temperatura delas sempre que elas vão entrar na escola. Então, eles estão fazendo o que eles podem para manter esse controle da forma que dá, né? Porque assim como a pessoa pode estar contaminada e ser assintomática, então não tem muito como saber. Mas os testes aqui são todos, o exame, né? Ele é todo de graça. Então, você pode fazer quantas vezes quiser, sentir um sintoma, não tem certeza, vai lá, faz. Em questão de 10, 15 minutos já sai resultado. Então, eles estão bem controlados, assim. Que bom isso. Isso é uma segurança, né? Uma tranquilidade. Olha essa esquina, Miriam Spritzer, pelo amor de Deus, o que é? Parece que é 4 da manhã, 5 da manhã. Se bem que 4 da manhã, 5 da manhã estaria até mais gente. cheio. E não sei se tu nota que tem uma madeira na frente de onde seria vidro. Isso é preparo para as eleições. Das lojas, né? Eles estão preparando porque existe a possibilidade de protestos amanhã com os resultados das eleições. Isso é preparação já para possíveis manifestações. Hoje foi o dia inteiro assim, todas as lojas, todos os prédios comerciais colocaram esses tapumes. Mas por causa de confinamento ou por causa das eleições, que é o nosso próximo assunto? Das eleições. Aí o famoso encontro da Times Square, né? Da quinta. Com a 7ª Avenida. Da 7ª com a Broadway. Isso. E que é tão cartão postal, tão característica, né? No ano novo estoura aí aquela bola, aquela coisa. Esse ano não vai ter nada disso, né, Miriam? Não. E nós estamos vendo a vista do prédio que tem a bola. Nós estamos olhando para o outro lado. Estamos olhando ao contrário. Nós provavelmente estamos pela bola, pelo que eu estou identificando aqui. Que a gente está ubicada lá. Não, esse ano não vai ter nenhuma grande comemoração. A Thanksgiving Parade da Macy's também, que é um grande... É mais importante para o americano do que o Ano Novo, que é o Thanksgiving. Também agora, de graças agora, né? O Dia de Ação de Graças. E, pelo que eu sei também, o evento da árvore de Natal do Rockefeller Center também já foi cancelado. Vai ter, de repente, alguma apresentação, mas não vai ter público. Impressionante. E como é que está a situação, enquanto a gente vai olhando outras imagens aí de câmeras ao vivo, a preparação para o dia de amanhã, que é o dia D das eleições presidenciais dos Estados Unidos, Miriam? Então, as eleições aqui é um pouco diferente do Brasil, porque as pessoas já estão votando há meses, né? Ou por correio, ou até presencialmente. A gente tem visto várias filas em lugar de votação aqui. Nova York é uma cidade extremamente democrata, então New York é um blue state, né, que a gente chama, é um estado azul. Provavelmente aqui no estado quem ganha é o Biden, isso não preciso nem fazer nenhuma pesquisa grande para saber, mas a preparação é essa, as pessoas, as lojas, os lugares estão todos se preparando para possíveis protestos. Inclusive no meu prédio hoje eu recebi uma correspondência avisando que o prédio está preparado para protestos, vai ter segurança extra e que qualquer pessoa que venha como convidado para o prédio tem que ser avisado antes. Então, tem que ter autorização dos moradores aqui, porque eles estão se preparando para, se o resultado não for o que as pessoas esperam, ou se for o que as pessoas esperam, que possa ter muita gente na rua para protestar. Então, como o clima aqui foi muito pesado durante a época dos protestos do Black Lives Matter, agora acho que a cidade aprendeu a lição e está se preparando até com certo exagero. A nossa produção levantou aqui umas informações do site Real Clear Politics. Joe Biden
aparece com larga vantagem, 6,8 pontos à frente de Donald Trump, ou seja, 50,7 a 43,9. Tu passasse a sensação de Nova York, que é uma região democrata, mas será que os Estados Unidos amanhã vai jogar Donald Trump na lata de lixo como o museu Madame Tussauds em Berlim jogou? Então, Renato, essa que é a questão. Se eu falo de Nova York, o Biden ganha fácil. Se eu falo de Miami, o Trump ganha fácil. Então, essa que é a questão dos Estados Unidos, né? Não é voto por cabeça, e é voto por, que eles falam, é o Electoral College, né? Que é o colégio eleitoral. Cada estado tem um peso diferente, e, na verdade, quem geralmente faz a eleição são o que a gente chama de swing states, que são os estados que pode mudar, que às vezes votam democrata e às vezes votam republicanos. Se eu fosse apostar, pelo que eu tenho visto, eu acho que o Trump ganha. Por quê? O eleitor do Trump, ele é mais apaixonado. E como a eleição aqui, ela é opcional, a pessoa não tem que votar, não é obrigada a votar, precisa ter isso. E a gente vê que o eleitor do Trump, ele vai nos comícios, vai nas apresentações, ele faz campanha, ele vai atrás. Não quer dizer que seja bom ou que seja ruim, apenas que esse eleitor, ele é mais provável que esse eleitor encare 4 horas numa fila para votar do que um eleitor que até gosta do Biden, até se identifica como democrata, mas não é tão apaixonado pela causa. A questão do Partido Democrata, às vezes, é um pouco disso. As pessoas se identificam, elas são menos ligadas no jogo político, muitas vezes. Então, vou ter que esperar 4 horas para votar, não vou votar. E, às vezes, dependendo do estado, tem isso, né? Nova York, a princípio, todo mundo vota no Biden, então é aquele estado que não vai fazer diferença. Já Flórida, Pensilvânia, aí já fazem parte dos swing states. Então, quem vota ali vai fazer diferença. Em Nova York, o eleitor do Trump não vai fazer muita diferença. É bem diferente a nossa realidade aqui, né? Quando o voto é obrigatório, né? E aí, depender da vontade do eleitor, né? Realmente dessa paixão que tu falas aí, de realmente ir lá enfrentar a fila, sair de casa, sair da comodidade, né? E ir lá manifestar o seu voto. A Flórida, a Pensilvânia e Ohio, então, são os 3 estados que são os que vão decidir as eleições, né? Pelo que a gente apurou, né? É praticamente isso. E aí não tem como saber até realmente amanhã. A princípio, pelo que eu tenho olhado em pesquisas, a Flórida vai ser republicano, porque a Flórida geralmente vai mais. E tem uma coisa, o Biden também, ele é um candidato que a Hillary Clinton, por exemplo, ela tinha mais essa coisa de motivar as pessoas para ir votar, porque era uma mulher, porque tinha todo um histórico ali que, nossa, vamos quebrar o teto de vidro, como eles falavam. Então era uma coisa bem marcante, como o Obama também tinha. Então, o Biden, querendo ou não, ele é muito parecido com o que o Trump é. E eu não acho que o eleitor do Trump... Claro que o Trump fez ele fez muita besteira na época de Covid, ele fala muita besteira, ele fala muita coisa controversa. Ele não é um cara carismático, ele é carismático para quem gosta dele. O Biden é um pouco mais carismático. Alguém que não é democrata consegue ouvir ele, tá. Ele é um cara um pouco mais centrado, já tem uma carreira política e tal. Eu acho difícil converter aquele voto do Trump seguro para o voto do Biden. Assim como o contrário, quem não vota no Trump não vai votar no Trump de qualquer forma. A questão agora realmente é quem é que vai comparecer e votar. Né? Então, isso que é o X da questão, e por isso que faz muita diferença nessa questão do colégio eleitoral, que é o peso do Estado. Tem gente que vai achar, nem vale a pena eu ir. O pessoal vai amanhã às urnas e o resultado sai quando? Demora alguns dias? Essa é uma excelente pergunta. Não se sabe exatamente quando o resultado sai. Em 2016, o resultado saiu às 4 da manhã do dia da eleição. Eu fui dormir, eu só descobri quem era o presidente no dia seguinte, porque chegou uma hora que já não dava mais para ficar acordada. Nessa eleição teve muito voto por correio, teve muito voto à distância. Esses votos demoram muito mais tempo para serem computados, porque até o dia 3, até amanhã, você ainda pode colocar o seu voto no correio.
Até o voto chegar. De voto em papel pelo correio, né, por cima. Sim, o voto aqui já é por papel, então ele já é contado, né? Ele já tem essa. Então, a gente está achando que vai demorar mais ou menos uma semana para ter o resultado. Eu acho que até amanhã, desculpa, até amanhã não, até quarta, a gente vai ter uma prévia, mas o resultado real, oficial, e como essa eleição vai ser super apertado, eu acho que vai demorar um pouquinho. Que coisa. Eu queria te perguntar duas coisas para finalizar. Tem uma semelhança muito grande, né? Que as pessoas falam, agora tu falasse aí do Trump falando um pouco de besteira e em relação à Covid ele não teve um comportamento muito adequado, e eu pensei que tu estavas falando do nosso presidente Bolsonaro. O americano tem alguma visão do Brasil e especialmente do presidente Bolsonaro em relação a isso? Compara ele com Trump? Sim, é o Trump of the Tropics, né? E até porque o Bolsonaro se considera o Trump of the Tropics. Assim, é muito engraçado, porque eu trabalho muito como comentarista da América Latina aqui nos Estados Unidos. Então, eu explico o que acontece na América Latina para veículos aqui. Pré-Covid, eu era chamada quase toda semana para fazer alguma coisa. Pós-Covid, as notícias de Brasil e de América Latina se tornaram um pouco menos importantes, porque, afinal de contas, aqui o mundo entrou em caos e não... né, mais importante, né? Os Estados Unidos ele é muito centrado nele mesmo, então deixou de ser importante entender quem é o presidente do Brasil, o que estão fazendo na Amazônia, e assim vai. Mas é mais ou menos como a gente fala, quem gosta do Trump ama o Bolsonaro e vice-versa, né? Então, a gente vê muito brasileiro hoje que fala, não, estou a favor do Trump, porque eles são eleitores do Bolsonaro e gostam do Bolsonaro. Os dois não são a mesma coisa, né? A gente tem que destacar isso. O Trump, ele era um não político, o Bolsonaro é um político de carreira. Mas os dois falam que o que vem pela cabeça, tweetam mais do que falam publicamente, e nem sempre o que eles falam é o que eles fazem, então é difícil, a gente sabe o que eles pensam, não necessariamente o que eles fazem. E não gostam de usar muito a máscara. E não se incomodam com as aglomerações, né? Também não se incomodam com as aglomerações. Eu só estou colocando aí a notícia para quem não entendeu a minha piada, a minha comparação, é que o Museu de Cera da Madame Tussauds, em Berlim, né, fez uma brincadeira lá de colocar a estátua de cera dentro de uma lata de lixo, já preparando a saída de Trump. Né? Uma posição, uma brincadeira, mas uma posição meio ideológica do Museu da Unidade de Berlim, na Alemanha, já preparando, vamos dizer assim, a saída de Donald Trump. Pode ser que o museu, então, tenha errado, né, nas previsões. E a outra pergunta que eu queria fazer, Miriam, para encerrar nosso bate-papo, se o filme do Borá, agora, esse segundo filme do Borá, teve alguma repercussão nos Estados Unidos. Porque eu vi e me surpreendi com a... Eu já sabia, né, que ele é um Michael Moore do lado do humor. Mas, assim, me surpreendi com a intensidade com que ele brinca com as coisas. Né? E com o Rudolph Giuliani, aquela cena com o Rudolph Giuliani, não sei se tu já viste o filme, é algo realmente assustador. Né? O quão verdade é aquilo. Todo mundo achava que a cena era fake, e a cena foi verdadeira, onde o Rudolph Giuliani se coloca, não vou dar spoiler, mas se coloca numa situação meio de calças curtas, constrangedora ali. E o Borá não tirou a cena do filme, o Sacha Baron Cohen. Isso repercutiu aí? Repercutiu bem? Repercutiu mal? Como é que tá a situação? O Trump reclamou do filme? Assim, ó, todo mundo que foi exposto no filme vai reclamar. Isso é inevitável. Ali a cena do Giuliani foi extremamente editada, né? A gente consegue ver que tem muitos cortes. Então, eu não vi a cena na versão completa, eu vi a cena do filme, e eu aceito que quando eu tô vendo um filme do Borat, que vai ser escrachado, vai ser uma crítica social, e assim vai. Então, o Giuliani, obviamente, reclamou, eu acho que não sei se ele chegou a processar ou não, teve alguns processos, o Borat sempre tem muitos processos, mas as pessoas, o consumidor sabe o que vai conseguir, né? A gente fala isso, assim, quando você vai ver um filme dele, vai ser extremamente escrachado, ofensivo, #vergonha alheia, né, aquela coisa toda. Como
a Hollywood, ela é extremamente liberal, ela é mais esquerda aqui nos Estados Unidos, ela vai se posicionar assim. Então, não era nenhuma surpresa o posicionamento político do Borat, mas, ao mesmo tempo, ele brinca com coisas que ele acha importante educar. Então, assim, o Borat, que era um personagem super machista e tal, acaba terminando numa outra posição. Então, ele brinca com ele mesmo, o que é muito divertido, e ele é um personagem popular aqui nos Estados Unidos. Tanto é que ele usa isso, né? Porque agora ele é famoso aqui. Então, o Borat aparece e ele é reconhecido. E ele obviamente, teve repercussão. A campanha deles de lançamento foi muito inteligente com as máscaras. Eles estão distribuindo máscaras com a foto, essa que vocês estão vendo. E assim como ele teve... A foto pessoal. E assim como ele teve as críticas, ele teve os vários elogios. Então, era o que dava para se esperar do Sacha Baron Cohen. Aí, ó, Rudolph Giuliani, uma das vítimas, vamos dizer assim, entre aspas, né, do filme. E aí tem a cena aqui também colocada. Mace Channel, a influenciadora Mace Channel também, que aparece numa situação bastante constrangedora, vamos dizer assim, né? Ele também foi na convenção dos conservadores aqui, no CPAC. Exato. Foi eu não acreditei que ele fez aquilo, Miriam. Eu não acreditei que ele fez. Ele botou uma roupa de inflada, né, de gordo, se vestiu de Donald Trump e entrou na convenção. Pois é, aquilo eu acho que algumas pessoas já sabiam que era combinado antes, porque senão ele estaria preso até agora. Mas eu acho... É um pouco disso, até agora tu passou no caso da sobrevivente do Holocausto. Isso, ela, no caso, era a única pessoa que sabia desde o início da função que ele era de fato judeu, que ele estava fazendo aquilo para mostrar às pessoas que não acreditam no Holocausto, né? Então, essa foi a única parte que realmente a pessoa que estava participando, as duas mulheres que estavam participando da entrevista, sabiam da história antes. Até teve um caso da família dela ter processado, e no final o processo foi cancelado, porque ele provou que tinha falado antes, inclusive o filme foi em homenagem a ela, então tem aí material para ofender todo mundo, literalmente. Bom, mas é o negócio do Sacha Baron Cohen também, que está muito bem no set de Chicago, né? O Borat 2 no Amazon Prime. A gente já está dando dica de cinema aqui, né, Miriam? E no Spy também, que ele conta um espião. No quê? O Spy, a série Spy, que é uma minissérie que tem um espião. Eu acho ele um dos melhores atores da atualidade. E ele está muito bem no set de Chicago também, viu? Para quem acha que ele é só Borat e ele é só uma coisa escrachada, ele também é um pouco escrachado no set de Chicago, mas ele está muito bem. E os cinemas estão fechados em Nova York também? Os cinemas estão fechados. Acho que nos Estados Unidos inteiro. Acho que os cinemas não abriram. Eu até fui num festival de cinema brasileiro, o Infinito, que assisti Eduardo e Mônica, e ali eram pouquíssimos convidados, tinha que ser menos do que 30 pessoas, e com muito espaço entre uma pessoa e outra. Mas aquilo ali foi um evento privado, num cinema privado, né? Não pode se juntar ainda mais do que 50 pessoas num lugar fechado aqui em Nova York. Miriam, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, um prazer. Saúde, sorte, sucesso por aí. Conte com a gente sempre. Muito obrigado por ter atendido nosso convite mais uma vez. Um prazer estar aqui, como sempre. Tudo de bom. Obrigada, igualmente. Miriam Spritzer, jornalista, e um bom papo sempre aqui participando da nossa rede Atitude Positiva. 2 anos de boas notícias. Não esqueça de acessar o redeatitudepositiva.com.br. Na verdade, nós vamos ter que mudar essa tarja aqui, porque nós já estamos chegando a quase 3 anos de boas notícias, de conteúdos positivos. Nesse site tem todas as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso LinkedIn e também o nosso podcast, que tem áudios toda semana. Já tem áudio novo lá desde hoje de manhã, tem o áudio da semana, que é justamente sobre a segunda onda na Europa, o que ela pode servir de ensinamentos, né? De lições para o Brasil. Tem um áudio lá de 7 minutos que a gente produziu, está no ar desde hoje de manhã já no Atitude Positiva com o Renato Martins, no podcast do Spotify. Tem o nosso canal de vídeos também, você deve estar vendo em breve esse vídeo aqui também pelo YouTube. Se você está vendo no YouTube, no final desse vídeo vai ter também sugestões para outros vídeos no nosso canal. E também aqui, ó, me sigam no nosso Twitter,
Twitter Renato Martins, @Renato Martins é o meu Twitter, e também o Instagram é o Renato Martins /jornalista. Conosco sempre, aqui na nossa rede Atitude Positiva, a Kia Sun Motors, nossa apoiadora, empresas que defendem e que entendem e que reforçam o poder da boa notícia e que acreditam nesse jornalismo de soluções que a gente faz. Aqui a Sun Motors está aberta com as suas lojas em Porto Alegre, com todos os cuidados, distanciamento social, máscara, álcool gel. Também tem showroom online, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Os médicos, os especialistas, os profissionais do Instituto de Medicina do Esporte, no Hospital Mãe de Deus, no Centro Clínico Mãe de Deus, também estão atendendo. Está aí o site saudepeloesporte.com.br. Não é só para esportista, não é só para atleta, mas é também para gente que foi transplantada, gente que fez cirurgia, gente que quebrou osso, gente que está obeso, que está precisando retomar. Eu estou lá no Summer Start para ficar no verão de 2021 já preparado, com o Dr. Félix Drummond e sua equipe. Ao sites do meu amigo Sandro Tizotti, allscience-rs.com.br. Também o Tartone, né? Tartone é um restaurante italiano maravilhoso da Fernanda Tartone, lá no Shopping Bourbon Country, também reativando, reabrindo com muito cuidado no Shopping Bourbon Country em Porto Alegre, mas também à disposição pelo delivery, pela entrega em casa, pelo takeaway, né? Você liga, você pede, você pega lá o seu prato preferido do cardápio italiano do Tartone, que é uma maravilha. E a smartback.com.br, a melhor assistência técnica do Brasil em termos de celular, aparelho celular, tablets, é tudo com o Daniel Blanco e sua equipe, smartback.com.br. E o café aqui na nossa redação, Atitude Positiva, nossa redação que não para nem em feriado, é o Café Lavazza de Turim, da Itália, representado pela espressomatic.com.br. Curta, compartilhe as nossas notícias, os nossos conteúdos positivos. Até a próxima live. Uma boa semana para todos. Muito obrigado. #Atitude Positiva sempre. Valeu!